Eu acho que a gente pode aprender muitas coisas valiosíssimas com os atletas, mas eu acho que algo que eu falei aqui durante muito tempo é estar totalmente entregue e presente com o que eu tenho controle sobre naquele momento. Quanto mais isso se torna um hábito, mais natural fica esse foco, tá? Porque eu limpo de vários elementos de distração. Podem ser externos, podem ser internos, tá? Então, se eu estou com a experiência do que eu estou fazendo no presente e focada no que eu posso controlar, eu estou no lugar certo. E aí eu vou ter uma prática mais focada. Ter foco e atenção no dia a dia está muito difícil. Mas a gente pode aprender muito se a gente observar como se preparam e competem os atletas de alto rendimento. Essa que você ouviu aí é a Aline Wolff. Ela é coordenadora de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, e é com ela que eu converso nessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você em 30 minutos. Ninguém consegue ficar focado o dia inteiro. O jeito mais eficiente de ter atenção é primeiro saber o que merece a nossa atenção, ajustar o foco. Depois, a gente precisa fazer pausas. Não é para ficar totalmente atento o tempo todo, porque é muito cansativo. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu ouvi da Aline Wolff, que trabalha com atletas de alto rendimento há quase 20 anos. Ela acompanha, por exemplo, a medalhista olímpica da ginástica, Rebeca Andrade. A Aline tem doutorado em Psicologia Clínica do Esporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é autora do livro Pensamento Campeão, Melhorando o Desempenho Esportivo por Meio da Preparação Mental, que foi lançado pela editora Cognitiva. Na conversa que você ouve agora, a gente falou sobre como é possível ser focado em tempos de tanto estímulo, sobre como o descanso é valioso para a gente render melhor, e até sobre por que a Rebeca Andrade pensava em receitas antes de competir nos Jogos de Paris. Ouve aí meu papo com ela. Aline, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente para bater esse papo sobre foco e atenção. É um prazer imenso, Isabelle. Um tema que eu adoro falar e que eu acho que a gente vai trocar coisas importantes aqui para muita gente. A gente ouve muito falar sobre a importância de se ter foco para se fazer as coisas, né? Mas como é que a gente consegue foco num tempo em que ele é tão escasso, em que a gente é bombardeado por tantos estímulos que chamam a nossa atenção o tempo todo e acabam, na verdade, por fragmentá-la? Excelente. A gente está exatamente num momento de mundo que a quantidade de informação é imensa e que as pessoas querem dar conta de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. E isso não é possível. Não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. E aí vem a importância de saber trabalhar com foco, né? Eu vejo muitas pessoas, Isabelle, se exigindo ter foco, mas colocando poucas práticas para facilitar uma prática focada. E quando eu digo prática, é a prática do esporte, é a sua prática profissional. O que a gente precisa ter no nosso ambiente? Como a nossa mente tem que estar para a gente fazer algo com foco? Isso tudo merece uma atenção, né? E aí eu vejo que as pessoas acabam sofrendo muito porque elas querem ter foco o tempo todo em todas as coisas e acaba que isso vira uma grande ansiedade, vira uma grande pressão, né? Porque não conseguem organizar a sua mente, o seu ambiente e a sua rotina para ter uma prática que aí sim seja favorecida pelo foco. Você trabalha com atletas de alto rendimento, né, que precisam de muito foco e um foco específico. Dizer não para muitas atividades que são consideradas por muita gente prazeres importantes, enquanto eles estão no treinamento para alguma competição, alguma coisa assim. É mais difícil para eles ter esse foco? Eu acho que o atleta, ele tem assim, um nível de entrega, né, que é diário. Então, assim, ele precisa de a gente vê o resultado lá numa Olimpíada, na competição, mas o resultado que o atleta busca é todos os dias, em todas as práticas. Então, assim, claro que é difícil abrir mão de coisas que são prazerosas, né? Mas
O atleta ele tem um retorno muito rápido do benefício disso, porque quando ele cuida do seu descanso, quando ele faz tudo o que ele tem que fazer, então ele tem um treino melhor. Né? O treino rende mais, e isso é algo que também o alimenta automaticamente para que ele sustente essa disciplina que é necessária no esporte. Mas as pessoas às vezes imaginam que os atletas também não fazem absolutamente nada nunca. E isso não é verdade, né? Os atletas são pessoas como todos nós, que vão sair para jantar, que vão na festa, que bebem um drink de vez em quando, e tá tudo bem. Só que isso precisa ser periodizado. Poxa, vai fazer isso no momento que está ali antes da competição? Não, antes da competição não cabe isso, não é o período adequado para isso. Sabe? Existem períodos em que isso tem mais espaço, é ok, não vai ter um impacto muito grande. A vida do atleta, ela é periodizada pelo calendário competitivo, pelas demandas que ele precisa, né, atingir. E sabe, Isabelle, às vezes eu acho que essa rotina do atleta, essa periodização, é algo que é facilmente transferida para a vida das outras pessoas. Porque quando a gente entende, né, que vão ter períodos, e isso eu trabalho também, né, com os não atletas, com as pessoas do mercado corporativo que eu ajudo, com os líderes que eu acompanho. Tem períodos em que não tem jeito, que vai ter mais foco no trabalho, sim, que as horas vão ser mais longas, dedicadas, mas existe ali um alvo, né? Aquilo vai ter por um período. Agora, não dá para ser sempre assim. Não é humanamente possível. Quem tenta, né, tá 100% ali, entrega ao trabalho, né, trabalhando 24/7, sem pau, vai quebrar, vai adoecer, vai ter algum respingar na saúde, né, física e mental, entende? Então, assim, quando a periodização existe, ela é bem feita, existe espaço para tudo. Né? E aí se torna mais suave esse abrir mão, porque, ok, eu abro mão hoje, mas depois eu vou ter um espaço para isso. Entende? Então, assim, isso traz um equilíbrio nessas tomadas de decisão. E aos atletas, eu já vi posts seus, você disse que o foco é mais importante no processo que no resultado. Mas no esporte, bem como em outras atividades, né, mercado corporativo, por exemplo, que você acabou de citar, é o resultado que o mundo espera, né? Tá todo mundo ali, tipo, o que você vai entregar? Como é que a gente equilibra, então, essa sabedoria com as expectativas, as nossas e os dos outros, do mundo? Todo mundo sempre vai ter expectativas sobre os resultados, inclusive a gente mesmo, né? Querer um resultado é natural, é humano, né? É motivante em alguma medida. Mas quando eu trago essa reflexão sobre o que realmente é importante, é focar no processo, porque é o processo que constrói o resultado. E muita gente fica hiperfocada no resultado e se perde no processo. Né? E aí aumentam as chances de não conseguir aquele resultado, na verdade, né? Porque o resultado ele é consequência de um processo bem feito. E é no processo que se constrói, na verdade, o resultado. E às vezes, assim, ficar muito fiel às expectativas cria um foco excessivo no resultado, que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, se pressionem mais, né, tenham mais medo, né, de não atingir, e isso interfere negativamente no processo. Entende? Porque diminui a qualidade do foco, fica mais pesado, né? Fazer o que precisa ser feito todos os dias. Então, é uma armadilha. É sim o que se deseja, mas para que aquilo que a gente deseja aconteça, é preciso construir, né? E isso vem da atenção aos pequenos passos que constroem o resultado. A gente vê uma atleta fazendo uma performance magnânima nos Jogos Olímpicos, mas essa performance foi construída dia a dia. Né? Se ela não acertou aquilo no treino, se aquilo não ficou consistente todos os dias, não vai sair lá na hora. Pode acontecer, mas é muito difícil de acontecer no alto nível. Né? Não acontece no alto nível.
Você já falou um pouco sobre isso, mas como é que a gente faz para a busca pelo foco não virar uma pressão a mais? O foco demais, ele pode ser problema também, né? Então, como é que a gente regula isso? E essa pergunta é muito interessante porque a gente vive nessa sociedade do cansaço e da performance, né? Que a gente tem que fazer tudo o tempo todo e muito bem. E isso, obviamente, vai para a nossa capacidade de foco. Só que tem algumas incompatibilidades. Então, assim, um elemento super importante para que as pessoas consigam realmente estar focadas no que elas estão fazendo é elas estarem recuperadas, tá? Elas estarem descansadas. Se isso entra, né, como uma demanda e não tem um terreno fértil, né, que é um corpo descansado, uma mente mais fresca, com boas noites de sono, né, com um terreno fértil ali de equilíbrio mesmo. Esse foco não vai fluir, né, vai ficar capenga. E aí o que gera isso? Frustração, porque daí a pessoa começa assim, a se sentir incompetente porque ela não consegue ficar 1 hora ou 2 horas produzindo, né? Mas o que está por trás disso? Por que ela não consegue? Talvez porque ela precise, naquele momento, investir mais em recuperação, no seu descanso, para que ela tenha as condições para o foco acontecer. Né? Se não, vira, né, uma tentativa, um enxugar gelo, né, e que vai acumulando frustração, vai aumentando a chance da pessoa ficar mais ansiosa, mais autocrítica, porque ela começa a se sentir incompetente naquilo, e aí vira uma bola de neve que não é legal. Muitas vezes atropela as pessoas, né? E isso acontece demais, assim, porque também é uma demanda, tá? Estar super focado, ser super produtivo, tá dando conta 100% de todas as coisas. Isso não é humanamente possível. A gente precisa lembrar das nossas capacidades humanas, né? E a gente precisa trabalhar com elas e não contra elas. Porque às vezes essas demandas todas do mundo acabam distanciando, né, do que realmente é possível e aí não ajuda. Né? As pessoas se sentem, na verdade, atropeladas, exaustas, né? E tendo que fazer. Né? Sempre devendo, constantemente devendo. Até, sei lá, pessoas em férias querem ser produtivas, ver o máximo de coisas possível numa viagem ou Sim, exato. É uma roda difícil de sair, né? É uma roda que precisa, né? E até esse negócio das férias é interessante porque esse é o relato de muitas pessoas, assim, né? Quando tiram férias curtas, não saiu do giro ainda, tá na roda ainda. Então, assim, já vai para as férias com essa forma, com esse ritmo, com essa pressão interna, como se tivesse um motorzinho interno ligado ali, tipo, e tem que ser tudo muito naquele ritmo, né? E aí é importante, às vezes, dar uma esticadinha, fazer férias um pouquinho mais longas, porque assim, né? Para sair desse ritmo, né? Para atingir um outro ritmo, que aí abre mais espaço para férias mais contemplativas, férias que realmente envolvam um descanso, envolvam né, um parar, um pausar. É muito difícil parar. As pessoas têm muita dificuldade de parar. Né? Porque todo o sistema é super reforçador do não parar. Né? Então dá para a gente entender por que isso acontece. Mas parar é muito necessário, é importantíssimo. Não só no período de férias, porque isso não é o que acontece sempre, mas todos os dias. Né? Inserir pausas no dia, organizar dias mais leves, organizar dias sem muita demanda, porque isso está muito parecido, está dentro da lógica de periodizar. Entende? Não dá para ser sempre tudo 100%, porque a máquina não é uma máquina. A máquina é uma pessoa, né? E a gente precisa dosar essas necessidades, né? E é por isso que as pessoas adoecem tanto, é por isso que o Brasil é campeão de ansiedade, é por isso que o burnout está na OMS como um problema de saúde pública. Existe uma demanda, né? A sociedade demandando essa hiperprodutividade, essa performance e tudo, e as pessoas tentando fazer isso. Né? As pessoas tentando fazer isso de uma forma que não é humana. Né? E aí, ok, Aline, que interessante isso que tu está falando, mas
As pessoas precisam entregar resultado. Sim, eu trabalho no esporte de alto rendimento, né, que entrega resultado todos os dias, e eu tenho muita clareza de que esse é o caminho para entregar resultado. Resultado de forma sustentável, né? Um resultado que não vai, né? Eu entrego aqui em 2 meses, nos outros 2 meses eu saio de licença porque eu estou doente. Essa lógica também, eu acho que é uma questão assim, é importante da gente problematizar, é importante que as pessoas pensem sobre isso, é importante que as empresas entendam isso, as grandes organizações entendam isso. É essa reflexão que vai fazer com que as pessoas tenham uma alta performance sustentável, que se respeite, né, que faça com que as pessoas consigam, né, dosar ali as suas cargas de trabalho, se autogerenciar, se autoliderar, para continuar entregando sem o prejuízo da sua saúde física e mental. É isso que você falou agora no final, tem que ser uma regulação da pessoa, não adianta esperar que venha da empresa, por exemplo, né, já levando para esse outro lado, não falando só dos atletas. Eu acho que assim, é da pessoa, sem dúvida, mas as empresas são ambientes facilitadores ou não disso, né? Então, assim, as lideranças, sobretudo, precisam conseguir aprender a conduzir essa alta performance, né? Porque eu vejo que ainda tem uma coisa assim muito muito dicotomizada. Ou eu sou um líder que super alivio, né? E que então tudo bem, não faz nada, digamos assim, ou sou um líder que não dou espaço para a pessoa descansar nunca, que eu exijo o tempo todo. E na verdade existe, é importante ter um caminho do meio aí, para que as lideranças possam facilitar que as pessoas se autogerenciem, protagonizem as suas cargas. Isso é que vai manter as pessoas rendendo, produzindo e com saúde. Que não é o que a gente está vendo no mundo atual, né, Isabelle? Assim, a gente está vendo pelo contrário, assim, né? A gente está vendo as pessoas afogadas em demandas e tentando e às vezes até se afastando da sua própria vulnerabilidade para se convencer de que podem. Porque isso é ser forte, isso é ser bom. E, na verdade, o caminho é justamente o contrário. É a partir do contato com a vulnerabilidade, a partir do entendimento de, pô, aqui eu não consigo, né? Aqui para mim é muito e eu vou dizer não. E é aí que mora a força, né? Porque é aí que a pessoa realmente vai conseguir, né, ter uma relação com o trabalho, né? Isso vale para o trabalho, né, no esporte, isso vale para o trabalho em qualquer organização. É isso que vai fazer com que isso seja mais saudável e que então seja mais interessante, que então tenha mais engajamento e faça, no fim das contas, a pessoa mais feliz e o resultado aparecendo. Porque o resultado também faz as pessoas felizes, né? Só que às vezes nessa inversão, quando chega o resultado, a pessoa já tá, tipo assim, já não se importa mais com aquilo, entende? Porque o custo foi tão alto, foi tão caro, que aquilo já não enche mais os olhos. Eu pensei naquilo que você também já falou, que não acredita em sangue, suor e lágrimas, né? Para atingir um objetivo. É exatamente isso. O sangue, suor e lágrimas não é que ele não funcione, tá? Ele funciona. Mas esse é o arquétipo do herói, do mártir. E é isso aí, ele tá lá destruído, né? E ele conseguiu um grande resultado. Mas assim, até que ponto isso é bom para a pessoa? Entende? Se existe uma forma da gente preservar e cuidar dessa pessoa e ela ter resultado do mesmo jeito, né? Sangue, suor e lágrimas, não faz sentido. Precisa ser questionado. Está machucando as pessoas. E essa pessoa que consegue um resultado com sangue, suor e lágrimas, será que ela vai querer fazer outro resultado? Será que faz sentido? Né? Será que isso se sustenta numa vida que se pensa, que se conhece, que deseja crescer, que deseja prosperar e ser feliz? Talvez não. Uma coisa que viralizou nas últimas Olimpíadas foi uma declaração da Rebeca Andrade, que dizia que pensava em receitas nos momentos antes de se apresentar. Muita gente pode achar que isso é devagar, não está exatamente focado, deixar a mente correr solta, né?
Mas eu queria te ouvir sobre isso. Se isso foi uma estratégia que vocês encontraram, ou se isso é uma coisa da personalidade dela, ou se era isso que de fato dava o foco para ela. Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso e, assim, primeira coisa, isso não foi uma estratégia que a gente pensou, isso é natural dela, tá? Foi algo, tipo, que realmente aconteceu com ela ali naquele momento. Mas as pessoas confundem foco com estar o tempo todo pensando sobre o alvo, tá? Isso, na verdade, às vezes é parte do problema, porque quando uma pessoa está pronta para fazer o que ela faz, ela não precisa ficar repassando aquilo e pensando naquilo, porque ela já sabe fazer aquilo, né? E eu garanto, na hora que ela subiu para o salto, que ela estava pronta para correr, ela estava completamente focada no que ela tinha que fazer. Aquele era o momento dela estar focada e não antes. Então, antes, pode pensar na música, pode pensar na receita, porque isso, na verdade, economiza foco. Né? Ela fica com o foco muito mais limpo na hora que realmente importa. Né? Então, ficar ali excessivamente, a nossa capacidade de atenção ela é limitada. As pessoas também acham que a gente consegue ficar atento por horas e horas e horas a fio. Isso não é verdade. Gasta energia física. Quando a gente precisa fazer uma tarefa que nos exige muita atenção, a gente fica exausto depois. Né? Assim, o cansaço ele é real, né? Parece que alguma coisa tipo assim, né, passou por cima da gente. Entende? Então, assim, tem que economizar o foco também. Esse mecanismo dela é do tipo assim, cara, ela fecha o foco e, obviamente, ela é muito treinada nisso, como muitos atletas são, para conseguir fechar o foco e ter ele totalmente ali para a tarefa na hora que precisa. Não precisa ser antes, tem que ser na hora que vai executar. Ainda sobre a Rebeca, em uma entrevista à Veja, você disse que fez um trabalho com ela para que a Simone Biles não fosse o foco, né? Isso parece um desafio muito grande, considerando que a Simone é uma recordista histórica. Então eu queria te perguntar, como é que é esse trabalho de ajustar o foco e a atenção para o que não parece ser o objetivo óbvio? Como é que a gente descobre o que realmente importa? Às vezes parece que uma coisa é que deve ser o foco, mas não é, né? Tá do lado. Como é que a gente ajusta? Isso só vem de um lugar, da pele para dentro, que eu gosto de dizer, né? Então, assim, a pessoa, ela só vai saber o que realmente importa se ela se conhecer. Ela só vai saber como ela funciona e, inclusive, de que forma, que rotina e que ambiente vai favorecer o foco dela, a aprendizagem dela, performance propriamente dita, se ela parar e olhar para isso e ela investigar isso. Entende? Isso não vem de nenhum lugar externo. E foi exatamente assim com a Rebeca, né? O não estar focada na Simone foi tão natural, né? Não foi sobre assim, tipo, a gente fez um grande trabalho para ela não ficar assim. É natural, porque ela tá focada no que ela pode controlar, ela tá focada nela mesma, ela sabe do que ela pode, do que ela não pode. Quem está lá não importa, porque o processo é a única coisa que ela pode controlar. Né? O que ela vai fazer é a única coisa que ela pode controlar. O que a outra for fazer, ela não tem ideia. Né? Então, assim, não é sobre, né? É sobre realmente saber o que tá na mão dela e o que não tá. Entende? E aí eu acho que isso só vem de um lugar assim de quem se trabalha, de quem investe no autoconhecimento, quem tem essa disponibilidade e essa coragem também de olhar para dentro, né? E entender como é para cada um. Entende? Porque não tem fórmula nisso, Isabelle. E eu acho que eu frustro muitas pessoas quando eu digo isso, porque as pessoas gostam do tipo, me dá um caminho, me diz aí o que eu posso fazer, mas assim, esse é um trabalho muito artesanal, esse é um trabalho muito individual, é personalizado e precisa ser assim. Porque o que funciona para a Rebeca não funciona para a Lohane, não funciona para a Tati. Elas são pessoas diferentes, com histórias diferentes, e isso vale para todos nós. Né? Então, assim, o que é mais importante? É essa autoobservação, esse investimento no autoconhecimento, e que então a pessoa vai encontrar esse equilíbrio, né, para trabalhar em relação às expectativas dos outros, ao concorrente, que está aí, é da vida, vivemos de uma sociedade competitiva, né, mas isso só pode ser equilibrado, né, com uma estrutura sólida, e essa estrutura
Vem do autoconhecimento, vem dessa capacidade da gente se olhar, se observar, se saber e então se respeitar. Um dos sentimentos com que os atletas lidam bastante no mercado de trabalho, a gente também vê, é o medo. Medo de não atingir os objetivos, medo de não superar problemas. Como é que medo e ansiedade podem atrapalhar o foco? Primeiro, medo é uma emoção super importante e que sem o medo não estaríamos aqui tendo essa conversa, porque provavelmente não sobreviveríamos, né? Então, assim, o medo, ele nos protege e ele nos sinaliza o que realmente importa pra gente. Então, ele vai fazer parte de qualquer coisa que for importante. Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que dá uma outra forma, assim, da gente olhar o medo com um pouco mais de carinho. E com esse carinho a gente consegue ver, através do medo, o que ele está querendo proteger, entende? Porque ele está querendo proteger alguma coisa, né? Então, quando eu vou fazer uma reunião, né, ou eu vou competir e eu tenho medo, significa que aquilo importa para mim. E aí eu preciso, de alguma forma, para regular essa emoção e ela não virar uma ansiedade, não virar uma coisa que me paralise, porque isso se torna disfuncional, lembrar do que eu tenho de recurso para proteger aquilo. Então, se eu vou apresentar, eu vou fazer uma palestra, eu sinto medo em todas as palestras que eu faço, por exemplo. E aí, eu fico com medo das pessoas não gostarem, de eu esquecer tudo, né? Mas eu lembro que, assim, ninguém sabe mais do que aquilo, do que eu, porque eu me preparei para aquilo, porque eu faço isso a minha vida inteira, porque eu sou completamente apaixonada por esses temas que eu trabalho. E isso me dá a segurança que eu preciso para poder fazer. Mas o medo, ele não vai embora. Na verdade, ele anda junto. E a gente precisa aprender a regular esse medo por meio desse entendimento das informações que ele carrega. O segundo ponto é, se a gente ficar hiperfocado na ansiedade, em tudo que pode dar errado, a gente vai ficar em outro lugar que não no que a gente está fazendo, certo? Então, assim, mentes ansiosas, né, e que estão sempre preocupadas, né, então preocupadas de algo que ainda não aconteceu e não está acontecendo, elas estão muito mais no futuro, né? Então automaticamente elas não estão no presente e isso é incompatível com o foco. Elas não se entregam para a experiência do presente, entende? Então, melhor forma de regular o medo é aceitar, entender por que ele está ali, lembrar de que existem recursos importantes para protegê-lo e se engajar neles. Essa é a melhor forma, né? Porque aí a gente está no presente, na tarefa, no que está acontecendo ali naquele momento e que a gente tem controle sobre. Para terminar, então, eu queria te perguntar o que a gente pode aprender de mais valioso com os atletas sobre foco e atenção. Eu acho que a gente pode aprender muitas coisas valiosíssimas com os atletas, mas eu acho que algo que eu falei aqui durante muito tempo é estar totalmente entregue e presente com o que eu tenho controle sobre naquele momento. Quanto mais isso se torna um hábito, mais natural fica esse foco, né? Porque eu limpo de vários elementos de distração. Podem ser externos, podem ser internos, né? Então, se eu estou com a experiência do que eu estou fazendo no presente e focada no que eu posso controlar, eu estou no lugar certo. E aí eu vou ter uma prática mais focada. E os atletas fazem isso de forma muito costumeira, porque senão o treino cobra conta, né? Então é o que eu disse antes. O atleta ele precisa ajustar isso muito rapidamente, ele já tem isso de forma muito habitual, porque senão o resultado do treino não vem. E aí ele vai tendo esse feedback mais constante, que talvez não aconteça na vida da maioria das pessoas, né? O feedback ele não é tão constante, né? Mas essa é uma valiosa lição que a gente pode importar e aproveitar. Muito obrigada, então, pela participação hoje no podcast da semana. Obrigada, querida. Prazer. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São mais de 200 entrevistas sobre os temas que importam no nosso mundo de hoje. Para você ter uma ideia, a gente já falou com o psicanalista Alexandre Patrício de Almeida sobre como o desejo de controle promovido pela ansiedade impede a gente de reagir à imprevisibilidade.
Com o especialista em bem-estar Márcio Atala, a gente conversou sobre como é preciso ter paciência para construir hábitos saudáveis. E com o psicoterapeuta e escritor Emanuel Aragão, a gente falou sobre culpa. Ele diz que viver sem culpa é uma ilusão. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você em 30 minutos. Até semana que vem!